Bom dia a todos, novamente a todos, né? Bom dia. Você confere se está saindo certinho o áudio para mim, Lucimar, por favor. Bem-vindos aí à nossa casa, nesse nosso momento de reflexão semanal. Bom dia, Liz, tudo bem? Você sentar aqui, vem para cá. Peço a todos aí, desculpe um atraso, eu estava configurando aqui para a gente poder começar, né? Tentei fazer o áudio ficar melhor para vocês aqui na casa hoje. Eu tenho também um videozinho aqui para passar. Tentei que o áudio funcionasse aqui, mas ainda não deu, vai dar certo. Espero que o áudio que eu trouxe aí, o outro, fique audível, né, quando eu passar uns videozinhos para vocês, tá bom? Nós estamos aí nesse momento no capítulo 18º, né? Para quem acompanhar aqui na nossa casa, presencialmente, no Evangelho, página 235, capítulo 18º, a porta estreita, né? E nós vamos ingressar um pouco mais nesse processo de entendimento. O que Jesus quis dizer com a porta estreita, né? Nesse nosso capítulo aqui, muitos chamados e poucos os escolhidos, tá? O Kardec juntou esses fatos, né? Juntou esses ensinamentos para que a gente pudesse entender um pouco mais o que Jesus quis dizer sobre muitos chamados e poucos os escolhidos. Para que a gente possa começar ele, né, de maneira bem profunda, vamos aí iniciar com uma prece, para que a gente possa acalmar nosso coração, que a gente possa respirar profundamente, nos harmonizando com a energia desse nosso ambiente, da nossa casa espírita, e que essa energia, essa vibração de paz, de luz e de amor, possa penetrar nosso coração, possa também ser irradiada daqui aos lares de cada um que estejam assistindo. Jesus não se esquece de nós em nenhum momento, qualquer momento, é uma oportunidade para uma oração, para nos lembrarmos desse amor maravilhoso que Ele tem por nós e reforçarmos em nosso coração que nós não estamos sozinhos. Em nossos maiores e piores pesadelos, sofrimentos, angústias, medos, nos nossos maiores desafios, onde nós nos sentimos inseguros, se for preciso, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nos carregará no colo. Ele está do nosso lado, acompanhando nossos passos. Nós nunca estamos sozinhos. Que lembremos desse amor maravilhoso, lembremos que temos nosso anjo da guarda que nos acompanha, que deixamos ele se aproximar de nós, nosso anjo da guarda ficar mais próximo, nos inspirar bons pensamentos, nos inspirar boas vibrações, para que esse estudo de hoje seja bem produtivo a todos. Seguindo em frente, pedimos humildemente que nosso Senhor Jesus Cristo, nossos anjos da guarda e os mentores dessa casa possam estar conosco, nos acompanhando e dirigindo as inspirações para esse estudo. Que assim seja. Muito bem. Então, nesse capítulo 18º, o João Paulo, na semana passada, ele trouxe pontos bastante importantes, que eu preciso tocar um pouquinho para a gente poder falar, né? Tocar desses pontos que ele trouxe na semana passada, para a gente comentar a porta estreita, né? E a porta estreita, ela vem uma conexão com a parábola que o João Paulo trouxe, analisou muito bem com a análise de Kardec, né? A parábola do festim de núpcias, né? Do rei fazendo uma festa, convidando a todos, e todos, cada um respondendo da sua forma, né? Isso que é interessante. Nessa parábola mostra o desenrolar, né? O Kardec faz muito bem a análise, e o João trouxe isso, de como a humanidade reagiu a esse festim. Então Jesus tinha que falar para humildes, né? Jesus estava na época dele, e hoje eu preciso que vocês comecem a tentar se imergir na época de Jesus, né? A gente se sentir lá naquele lugar onde não tinha luz elétrica,
O sol nascia, o sol se punha, esse era o período que as pessoas ficavam nas ruas. Não tinha luz à noite. À noite as coisas todas estavam fechadas. Para você transitar de uma cidade a outra, você usava um burrinho, né, lá naquela região, um burrinho, um cavalo, cada um com o seu, quem tinha animais, né, cada animal tinha um preço diferente, os mais humildes eram burrinhos, colocavam as coisas que você tinha naquele burrinho e você levava, transitava de uma cidade a outra, que poderia demorar daqui para Campinas. Imagina se nós tivéssemos, né, hoje nós estamos aqui inseridos em Jaguariúna, tivéssemos que caminhar até Campinas, hoje, com chuva, com vento. Você tinha que sair daqui, quanto tempo ia demorar para nós caminhando, chegarmos até Campinas, que de carro, o que a gente gasta aí, vai, 30 minutos? Menos? Não sei, eu ando meio devagarzinho, né? não tenho pé pesado no volante, mas talvez 20 minutos, de onde a gente está aqui agora para lá, pegar a estrada que está bem aqui, sair. Será que um dia a gente chegaria até lá, caminhando, daqui até lá? Ou meio período, meio dia caminhando, né? Estamos falando aí de 12 horas, 6 horas, 8 horas caminhando daqui até lá, com paradas, descansando, seguindo, e tendo que comer o quê? O que a gente ia comer no caminho, né? Não tinha restaurante naquela época, não tinha infraestrutura que tem hoje. Eu preciso que vocês tragam essa ideia para a mente de como era a época de Jesus, para que nós começamos a entender um pouco das parábolas que ele falava. Porque se a gente não interiorizar aquela época, aquelas parábolas, nós não vamos entender, vamos ficar perdidos no conceito de que Jesus trazia. Por que um festim de um rei era algo magnífico para eles? Porque eles não tinham o que comer, comiam o que plantava. Comia quando conseguia comer direito. Um festim, uma festa regada, né, com boa comida, com boa bebida, isso aí para eles era o ápice, era algo magnífico. Acontecia quando um filho do rei casava. E quantas vezes ele casava? Uma vez na vida? Duas? 2 vezes numa vida inteira você vai ter a chance de se desfrutar de um banquete de um rei. Então é algo praticamente único, é algo muito raro. Então quando Jesus vem com esse convite, ele está obviamente na parábola hoje, como nós estamos aqui hoje inseridos, com o nosso conhecimento de hoje, a gente entende que Jesus estava ali falando de Deus, e que Deus está ali. Deus é como se fosse um grande farol, dizendo a todos: venham filhos, venham, eu estou aqui filhos, venham para mim, a direção é essa. Muitos rejeitam o convite, não querem, são materialistas, pensam diferente, não querem, estão ocupados com as suas próprias vidas, como foi falado no estudo passado. Outros até cometem, como aconteceu no passado, a gente sabe da história, a gente sempre tem que olhar para trás, o Espiritismo nos convida sempre a olhar para o passado, porque o passado explica a nossa situação de hoje, a história que vivemos aqui na Terra explica a situação de hoje. E infelizmente, muitos que foram levar a palavra de Deus, o convite de Deus, venham, foram assassinados. Profetas foram assassinados, apóstolos foram assassinados. A palavra de Deus naquela época ia de encontro ao poder, a você não ser egoísta, você não ser orgulhoso, você saber compartilhar as suas coisas. E não foi bem aceita para os poderosos, não foi naquela época lá atrás, né? E até hoje ainda temos rejeição, existem pessoas que escolhem não ouvir essa palavra. Mesmo assim, Deus está lá por eles, Deus não desiste deles. Deus é puro amor. Deus está lá para todos, venham, só que Deus, como qualquer pai, como qualquer professor, como qualquer um que quer o bem dos seus filhos, quando ele vai receber a pessoa, ele precisa ver se realmente, né, no festim, Jesus traz o trecho da roupa, né, daquele que chegou e não foi aceito por causa que não estava vestido corretamente.
Que é um baile de gala, é um momento de gala naquela época, né? As pessoas pegavam as melhores roupas que tinham e não estavam adequadas. Foi um exemplo que Jesus trouxe. Mas será que nós estamos adequados a encontrar com Deus? Acho que esse é o primeiro convite que eu faço para vocês hoje de reflexão. Cada um de nós hoje, estamos adequados a encontrar com Deus? Bom dia, Valéria. Bom, bem-vinda. Esse é o momento que Jesus traz a porta estreita, que é o que será que nós trazemos aos pés de Deus? Quais são as virtudes, os valores que eu estou honrando a Deus, nosso Pai? O que será que nós, ao final dessa jornada, tantos talentos recebemos? Estudamos isso nos capítulos anteriores. Estamos tentando semear desses talentos, os ensinamentos de Deus, os prêmios maravilhosos de Deus, que é o amor. Estamos tentando, aprendendo a semear, estamos ali e tal. E quando a gente chegar aos pés de Deus, essa obra que nós somos, isso é importante reforçar. Nós somos uma obra em construção. Quem é o construtor da minha obra? Prazer, Rafael. Da minha obra. Quem é o construtor da obra de cada um? Vocês mesmos. Nós somos os construtores das nossas obras. E ao chegar ao pé de Deus, o que vamos apresentar para Ele? Qual é a obra? Qual é a virtude? Qual é a construção que eu, Rafael, espírito, porque nessa vida eu tenho esse corpo físico, meu nome é Rafael, mas meu espírito, não sou meu espírito, eu espírito, já tive outros nomes, outras faces nas vidas passadas. Eu já fui homem, já fui mulher, já fui até mesmo antes de ser humano, já fui outros seres. O Espiritismo também traz isso, nós já fomos animais na evolução, antes de chegarmos a podermos ser humanos, como somos hoje. E hoje que estamos aqui, qual é o meu legado para Deus, o meu presente de volta a Deus? Para que eu possa chegar lá e passar pela porta. Aí Jesus traz esse ponto da porta. Para que eu possa chegar até lá, tem uma porta estreita. E nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com essa porta estreita para que a gente possa chegar aos pés de Deus, honrá-lo. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, a gente vai ter que voltar a Ele um dia, a gente vai ter que olhar nos olhos dEle e entender aquilo, e olhar para Ele e falar, eu acertei, isso. Mas tem esses outros pontos que eu ainda não acertei. Então, se hoje eu tenho essa chance de reconhecer o que eu já acertei e que eu ainda tenho que acertar, por que não mexer com isso agora? Por que não trabalhar isso agora antes de chegar aos pés dele? Então é com esse cenário que eu venho trazendo para vocês o conceito da porta estreita, tá bom? Para que a gente possa iniciar esse conceito de maneira mais profunda. Alguém ficou com alguma dúvida aí, algum ponto? Posso seguir? Tá bom. Então eu trouxe para vocês uma imagem. Você não apaga a luz aqui da frente, Lucimara, por favor. De novo, vamos pensar que estamos na época de Jesus. Pode parar isso. Essa era uma casa típica da época de Jesus. A porta é estreita. Você não tem luz noturna. Tudo que você fabrica, você tem que subir naquela escadinha ali e deixar em cima, que se você deixar embaixo, os animais vão pegar. A porta é uma madeira que você põe assim, para você trampar, não tem porta, não tem dobradiça, não tem maçaneta. A engenharia, como nós conhecemos hoje, ela não existia naquela época. E para você passar na porta, era apertado, a porta era construída, a casa não tinha conceitos de engenharia para suportar portas enormes. Temos uma arquiteta que conhece bem isso.
Não tem um conceito naquela época, eles faziam do jeito que dava, com o conhecimento que tinha. E, se eu falar alguma besteira, Valéria, você me corrige. Quanto maior o vão livre que tem, se você não tiver uma construção boa, aquilo cai, certo? A Valéria concordou, acertei, hein? Valéria. Então, quer dizer, eles tinham que fazer um vão livre pequeno, porque eles tinham medo que a casa caísse. Naquela época não tinha engenharia, eles foram fazendo por tentativa e erro, certo? Então a porta era estreita. Então vamos começar com esse conceito da porta estreita, o que Jesus quis trazer lá para nós, tá? De novo, página 235, tópico 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, é muito pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e há poucos que a encontram. Então esse é um trecho de Mateus, Jesus explicando esse conceito. É o trecho de Mateus, né, capítulo 7, versículo 13 e 14 da Bíblia. Tá? E eu trouxe na sequência desse trecho uma sátira que eu sempre gosto, né? Dessa vez não é do Amigos da Luz, é dos espirituosos, é um outro grupo que também traz um conceito espírita com humor, tá? Eu espero que o som fique bom aqui, tá? De casa o pessoal vai conseguir ouvir, mas aqui infelizmente... Ah não, desculpa, não trouxe ainda não, tá? Mais para frente, perdão. Aí Jesus vem para o item 4. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Bom dia, tudo bom, Marici? Bem-vinda. Então ele já começa explicando que vários procurarão, vários chegarão na porta e não vão conseguir entrar. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Página 235, item 4. Estamos correndo ele, tá? Ele responderá lá de dentro. Imagina que a porta está fechada, você lá dentro, alguém batendo de fora. Me deixa entrar, por favor. Lá dentro a pessoa responde, eu não sei de onde sois. Não te conheço. Não te conheço, não vou deixar você entrar. Bom dia, bem-vindas. O Senhor, não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós nos ensinastes em praças públicas. E lá de dentro será respondido, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. A iniquidade, no dicionário, é quem pratica a iniquidade é o iníquo. E o iníquo, ele é diferente do aquele que faz a equidade. Aquele que trata a todos por igualdade, que traz a igualdade dentro de si. A palavra iniquidade é muito usada para aqueles que não seguem a lei. Se eu não sigo a lei, eu não sou uma pessoa que trata todos por igual. E a lei naquela época de Jesus, né, a lei mosaica, e Jesus trouxe a criação do cristianismo, existiam as leis, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo sobre ti mesmo, e tinha as leis de Moisés ainda. Então quem não seguia era iníquo, ele praticava a iniquidade. Então nesse trecho ele está falando, você pratica a iniquidade, por isso você não pode entrar. Aí que a gente começa a entender um pouco mais o que Jesus quis dizer. Será então que haverá prantos e ranger de dentes para quem ficar do lado de fora, né? Quando vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros sereis enxotados para fora. Então quando Jesus fala um pouquinho, quero que a gente volte de novo na parábola, né, do festim, do filho do rei, onde a pessoa vai ser realmente enxotada para fora, e ele fala da porta estreita. Por que quando chegarmos aos pés de Deus, como eu estava falando para vocês, no momento que nós chegarmos aos pés de Deus, e vamos trazer para Ele a nossa obra em construção, as nossas virtudes,
o que nós somos como espírito, porque a iniquidade ela não está ligada só ao que fazemos na matéria. A iniquidade está ligada ao que a gente tem como moral, que é isso que o Espiritismo quer ver. Qual é a nossa moral? Eu vou fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo, eu vou fazer o certo. Mesmo que só eu que saiba daquilo, qual é a minha escolha? É o certo? O que é o certo? É não ferir o outro? É não roubar o outro? É não magoar o outro? É não trair? É não tudo que eu não quero que faça para mim, eu não posso fazer para o outro. Mesmo que ninguém veja, não veja, desculpa, mesmo que seja escondido. Como eu falei para vocês num dos estudos anteriores, ao momento que nós desencarnarmos, tudo será revelado, pessoal, tudo. Todos saberão de tudo. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, todos que estão lá nos esperando vão olhar para nós, nossa, você fez isso, você fez aquilo, eles vão saber, está dentro de nós, eles conseguem ler dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas memórias. Então eu quero que vocês comecem a refletir sobre isso, a doutrina espírita mais profunda, tá? A gente tem a chance de mudar. Do que a gente já fez, já passou, a gente já fez. Certo ou errado, já fizemos. Agora, se nós hoje reconhecemos que algo que fizemos poderia ter sido feito melhor, a gente pode começar hoje a corrigir as próximas escolhas. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, eles vão olhar para nós, nossa, eu vi que você fracassou aqui, você caiu, você cedeu àquele problema, você tinha esse desvio no seu espírito, você sucumbiu algumas vezes, mas em algum momento você conseguiu vencer. Em algum momento você parou de fazer aquilo que era errado. Que bom que você conseguiu nessa vida, que bom. Qual é a chance que nós temos hoje de corrigir as coisas? Todas, está na nossa mão. Não tem ninguém que vai nos atrapalhar, a não ser nós mesmos. Então quando a gente olha para si, e esse é o momento, esse domingo de manhã, que nós estamos aqui, todo domingo, né? Esse é o nosso horário de refletir, é o momento que a gente tem que se olhar nua e cruamente, como espíritos, o que somos. Porque o momento da porta estreita vai chegar, a gente vai chegar para frente para a porta. Será que a gente vai conseguir passar? E tem a paródia, não sei se é a próxima, ainda não, depois eu vou trazer a paródia para vocês. Aí Jesus também complementa, virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Então esse último trecho, Jesus se refere aos hebreus, que os hebreus tiveram a chance, antecipadamente do que a outros povos. Eles receberam Moisés, todos os profetas. Jesus não descartou nenhum deles. Jesus disse, vou resumir aqui toda a lei de Moisés e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a ti mesmo. Jesus não descartou nenhum ensinamento de ninguém. Como o João comentou, foi um planejamento, foi uma programação. A gente tem um livro, não é Transição Planetária, é o outro, aquele do Emmanuel, sempre fala, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é colocado por Emmanuel, passo a passo da preparação, cada um que está vindo, todos vieram para nos ajudar, para a gente poder enxergar. A gente não enxergava. E para ser sincero, até hoje eu tenho dificuldade, por isso que eu estou aqui. Se eu não tivesse dificuldade, eu já tinha ido para um planeta melhor. Então essa programação veio. Então quando Jesus traz isso, ele traz que os hebreus, eles receberam a palavra primeiro. Eles receberam o conhecimento primeiro, mas mesmo assim, como voltando ao festim, né? A parábola da semana passada que o João explicou muito bem, eles rejeitaram, muitos rejeitaram, eles estavam presos naquele fanatismo, presos nas ideias, e não vamos pensar só em fanatismo religioso, como nós, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, como nós estamos presos às nossas ideias. Nós somos egoístas, orgulhosos em algumas coisas. A gente olha para aquilo, a gente não quer mudar, a gente quer ficar daquele jeito.
A gente fica batendo na mesma marcha. Tal pessoa falou assim comigo, eu não vou mais falar com ela. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que ela é isso? Por que ela... E a gente fica ali. A gente não aplica o perdão. No trabalho a gente sofre, porque a gente continua com as mesmas escolhas. A gente também está parado. Nos nossos fanatismos, que são essas ideias que não estão alinhadas com as ideias de Deus, com os ensinamentos de Jesus, tá bom? Então eu trouxe, agora sim vai vir, porque depois essa página eu tenho certeza que depois desse trecho de Lucas, vou trazer o videozinho, espero que o som saia aí, tá? Se não sair, eu vou dar um jeito de colocar Então, de novo, esse é um vídeo do grupo Espirituosos, que eu também gosto muito, tá? Que eles fazem uma paródia sobre a porta estreita. Espirituosos. Lucas, né? Lucas, seja muito bem-vindo à nossa colônia espiritual. Pode entrar. Patrícia, seja muito bem-vinda. Pode entrar, estão lhe aguardando. Olá! É Marcos, né? Sim. Doutor Marcos. O meu nome deve estar aí na sua listinha VIP. Sim, certamente está, mas... Tem horário, com licença. Marcos. Mas não é possível. Essa porta aqui é muito estreita. Olha, sinceramente, quando falaram pra eu vir de lá do umbral aqui pra colônia espiritual, eu sinceramente esperava era mais, viu? Vocês não tem jeito nem de colocar uma portinha um pouco mais larga, não? Tanto merecimento. A minha casa lá na terra, ela tinha uma porta bem larga, assim, daquela pivotante, sabe? Nem sabe o que é isso, né? Olha, Marcos, mas eu acho que o problema não é a porta. O quê? De jeito nenhum. Eu preciso das minhas coisas. Senão, como eu vou passar sabe lá Deus quanto tempo aí dentro? Marcos, pare com isso. Você sabe que não vai precisar de nada do que tem aí. Tá bom, então fica esta. Marcos. Esta. Todas, Marcos. Não deu. Agora sim, bem mais leve, não? Seja bem-vindo. Isso ele vai ter que trabalhar na próxima encarnação. Olá. Patrícia. Aí tem um pouquinho dos erros de gravações deles, né? Mas espero que vocês tenham ouvido bem aí o som, tá? Mas quando Jesus nos traz a porta estreita, Jesus faz a alusão daquela época dele, por isso que lembra, no comecinho eu vim trazendo isso para vocês. Jesus viveu numa época onde construções eram diferentes, as portas eram estreitas, tudo que a gente tinha que carregar, a gente carregava quando viajava com a gente, eram poucas roupas, pouca comida, os traslados que nós tínhamos entre uma cidade e a outra, era aquilo que a gente podia carregar.
E quando a gente chegava na casa de alguém ou em algum lugar, a gente não conseguia entrar com tudo. Você não consegue carregar tudo aquilo que você trazia. Porque a porta é estreita, você não passa. Você precisa tirar as coisas. Você precisa deixar tudo do lado de fora para que você consiga entrar. Então, quando Jesus falava para o povo naquela época, Jesus trazia essa visão. O caminho é tortuoso, não carregue muita coisa. Se eu vou subir, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou subir, vou fazer uma montanha, um trekking, não sei como é que chama isso aí, tá? Fazer uma aventura, vou subir uma montanha. Eu vou carregar uma mochila, uma mala, uma roupa de cama, edredom, lençol, colocar tudo nas malas e vou saindo na montanha carregando tudo? Não dá, gente. Não dá, o caminho é difícil. Como é que eu vou subir com tudo aquilo? Como é que eu vou chegar naquele lugar difícil? Então a gente precisa escolher com cuidado o que a gente vai levar, certo? Então a gente precisa olhar para nós com essa lógica de Jesus. O que será que nós estamos carregando conosco como sendo espíritos? Somos espíritos. Quais são os tesouros que nós estamos carregando conosco? Que Jesus nos convidou a olhar que os tesouros, eles não são daqui. Eles são do outro reino, de outro lugar. Onde as traças não comem. Onde ninguém rouba. Onde não deteriora, porque os tesouros não são da matéria. Quando Jesus traz essa visão, ele também traz na sequência que todos eram na época muito materialistas. E nós ainda somos, né? Nós ainda estamos aqui porque ainda somos materialistas. E nós ainda estamos lidando com esses momentos. E como é que eu vou entrar na porta estreita se eu estou carregando tudo comigo? E nesse vídeo, você viu, pensando no espírito, nós estamos carregando o nosso egoísmo, essa nossa moral, nossa inveja, nosso orgulho. E é uma sátira muito interessante, porque quando você quer, todo mundo quer uma coluna espiritual, de preferência nosso lar, né? Todo espírita quer uma coluna espiritual. Você chega na coluna, mas a gente vai conseguir entrar. Nós vamos conseguir passar pela porta da colônia. Quem leu o Nosso Lar, o livro, sabe que muitos tentam e não entram. Nosso lar não tem uma porta aberta que todo mundo entra. Nosso lar é fechado. Só alguns entram. Então, por isso que Jesus já estava contando para nós, naquela época, 2023 anos atrás, que nós precisamos rever nossos conceitos. Precisamos entender que não é qualquer lugar que todo mundo vai entrar. E que nós, quando chegarmos aos pés de uma colônia, às portas de uma colônia, para a gente conseguir passar, não vai ser nem que nós sejamos proibidos de entrar. A nossa vibração, o Espiritismo traz isso, a vibração nossa faz com que a gente nem enxergue a colônia. Lá vibra numa outra vibração, eu nem sei onde é, eu não sei nem como chegar dependendo da minha vibração, porque eu não consigo nem ver. Então, quando a gente começa a pensar com a visão espírita, com a ótica espírita, a gente tem que lembrar que a porta estreita, ela só é visível, por isso que ele fala também no tópico 4 ou no 5, não, acho que durante o 3 ou 4, não, agora é o 5, né? Ele fala, muitos estarão buscando, mas não vão conseguir. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem feito a pergunta, senhor, haverá, cadê? Entrar pela porta estreita, e como há poucos que a encontram. Então, o último trecho do 3, do tópico 3. Entrar pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Há muitos que conseguem. E ele fala, como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, é difícil. E como há poucos que a encontram. Então, o que Jesus quis explicar lá atrás, para aquele povo mais rudimentar, aquele povo que não entendia, que nós hoje, com a visão espírita, explica de vibração, de sintonia. Se eu não estou na sintonia da colônia espiritual, eu não consigo nem ver, gente.
O que eu consigo ver é o umbral, eu vou conseguir ver os lugares que eu estou sintonizado. E aí eu vou seguir para onde eu consigo ver. Então não tem como, e Jesus já dizia isso para nós lá atrás, de outras formas. Então nós aqui, com o conhecimento espírita, abrindo um pouco mais a doutrina e o Evangelho, a gente começa a enxergar que, dependendo da nossa sintonia, nenhum lugar a gente consegue ir, nem outros planetas a gente consegue ir. A gente não consegue enxergar os caminhos. Por isso que eu não consigo ir. Por mais que eu queira ir para um planeta de regeneração, eu vou para lá, mas onde que é? Eu não sei. Eu não consigo ver. Eu só consigo ir para o planeta de regeneração quando a minha vibração estiver no nível do planeta de vibração, de regeneração. Aí eu vou conseguir ver, nossa, é lá, aquele planeta de regeneração. Aí eu consigo me deslocar para lá, porque sem isso, não vou conseguir, gente. A gente não vai encontrar. Jesus já avisou há muito tempo. Então que a gente comece a olhar para os nossos pesos morais, pesos do espírito, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja, tudo que eles trouxeram de uma forma, uma sátira muito inteligente, que é isso que nós estamos aqui hoje buscando transformar. Porque se nós não transformarmos isso, nós não transformarmos esse lado sombra que nós temos, esse lado ainda que tende a fazer coisas que não estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus, nós vamos ficar aqui na mesma. Vamos pegar que nem no final do vídeo ele puxa a carteira do materialismo assim, ó. Numa próxima vida a gente vai ter que resolver. Oi. Deixei pertinho de você para todo mundo ouvir. Nós sabemos às vezes o que sentimos, né? Às vezes a gente sente pesado demais. Então a gente não pode nem se queixar com o outro, porque Deus sabe de todos os nossos pensamentos. Essa sintonia, nós temos que ter a nossa sintonia com Deus, com o Criador, com Jesus e com os ensinamentos do Evangelho, para seguirmos o caminho. Porque se não temos essa sintonia, não conseguimos, ao desencarnar, nem saímos daquilo plano. Sim. Ficamos por aí rodando sem saber que não sabem nem que desencarnaram ainda. Sim. Né, que estão vivos, mas estão em outro setor, ele não acertou ainda. Sim. Então, o que é que nós estamos tentando se melhorar? A reforma moral é muito importante, de início de tudo. E não só essa reforma moral com o outro, com o amigo, com o fulano é tão legal, é tão bom. É no dia a dia conosco mesmo, a gente sentir. Será que eu estou melhorando? Nada. É verdade. A gente tem muito que aprender ainda, né, dona Nalva? É isso que eu sinto. Muito bem, não, muito bem. A senhora foi muito bom, um resumo assim, excelente, dona Nalva. Te agradeço, porque a gente, como a senhora mesmo falou, é uma reforma. A obra que a nossa construção como espírita é essa obra que a gente no começo convidou a gente a pensar. Nós somos uma obra em construção. Nós somos uma obra em transformação. As nossas virtudes são o resultado dessa obra. E muitas vezes a obra precisa de reforma. Muitas vezes, não sei se alguém já construiu, de novo tem que usar o exemplo de construção, a Valéria me ajuda aí se eu falar uma besteira, mas muitas vezes você pensa de um jeito, você constrói uma parede, ou principalmente aquelas quedas de banheiro que a água empoça ali, é o negócio que mais pega fogo. Vai fazer o banheiro, o cara assenta o piso, ao invés de assentar para o sentido do ralo, ele assenta para o outro lado, o banheiro fica alagado. Aí você chama o pedreiro e fala, ô meu garoto, tá? Eu vou ter que quebrar tudo. Então quebra, reconstrói, porque senão vai ficar alagado ali, não vai ficar bom, não vai ficar equilibrado, não vai ficar do jeito que precisa ser. E esse é o grande momento que nós estamos aqui, dona Nalva, a senhora tem toda a razão. Essa reforma em algum momento das nossas vidas anteriores, nós passamos por escolhas, e essas escolhas nos tornaram o que somos como espírito. Construiu em nós a nossa ideia, nossas formas de pensar,
nosso egoísmo, o nosso orgulho, construiu as coisas boas, né? O nosso amor, a nossa caridade, nossa forma de enxergar as pessoas. Tudo isso veio sendo construído ao longo de eras de encarnação, de reencarnação. Nós estamos vindo nesse processo. E nós hoje, nessa vida, temos a oportunidade de aprender o Espiritismo. O Espiritismo nos convida a sermos mais profundos, irmos mais lá dentro, entender o porquê que Jesus coloca para nós esse ponto da porta estreita e as limitações que estão impostas a nós por nós mesmos. Isso depende de cada um. Vamos pensar assim, eu tive a oportunidade também de estudar, vários anos eu tive a chance de ir para a escola, de vários níveis de estudo, e a gente sabe que o resultado depende da aplicação de cada um. Tem uns que são mais aplicados na escola, vou usar o exemplo da escola de novo, que é um exemplo muito bom. A gente está lá aprendendo e tem um que se esforça mais, se aplica mais, ele consegue o melhor resultado. Ele avança mais rápido. Agora tem outros que não se aplicam tanto, a gente protela. Como a gente é bom em protelar as coisas, né? Nossa, aquelas coisas que a gente não gosta de fazer, nossa Senhora, eu não quero ver isso, eu não vou mexer com isso agora. Uma coisa que a gente não gosta de limpar, uma coisa que a gente não gosta de arrumar, ou uma coisa que a gente não cria problema, que a gente não quer ver, deixa pra lá, depois eu me preocupo com isso. E a gente vai ficando com os problemas que nem aquele outro exemplo, ele com aquela carteira de materialismo levando junto, ele quer levar aquilo com ele. É um problema que ele não trabalhou. Quantas vezes nós protelamos e não realizamos a obra, como a Dona Nalva trouxe, a reforma completa. Então, esse momento da gente, de novo, o que já fizemos, já fizemos. O que já escolhemos, já escolhemos. Todo o passado, sem exceção, tudo o que fizemos, nos trouxe aqui hoje, ao que somos hoje. Eu, Rafael, espírito imortal, sou o que sou devido às minhas escolhas do passado. O que serei, quem vou ser daqui para frente, depende das minhas escolhas. De quando? De hoje, muito bem, de hoje. Então que nós possamos aqui refletir nessas próximas escolhas que vamos tomar, para que possamos ser espíritos diferentes, mais aplicados, que possamos evoluir mais rápido em direção ao futuro, tá bom? E eu vou trazer um pouquinho aqui do que Kardec discorreu sobre a porta estreita, tá? Aqui estamos no tópico 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Então, quando Kardec traz isso, Kardec traz para nós que nós ainda estamos presos àquelas escolhas antigas, nós estamos presos a muitas coisas, como orgulho, como egoísmo, como ostentação, como a inveja, como muita coisa que nós levamos conosco, são as nossas bagagens aí, que nos atrapalham a passar na porta, que não vão deixar a gente passar. E eles falam que o caminho do mal é frequentado pela maioria. Vamos pensar da seguinte maneira: se alguém me ofende, o que eu aprendi ao longo das inúmeras reencarnações, como eu vou deixar essa pessoa falar assim comigo? Como é que essa pessoa vai poder fazer isso comigo? Ela não me conhece? Eu vou revidar, eu vou colocar ela no lugar dela. Às vezes eu posso tomar essa escolha, posso. Mas se eu refletir sobre essa mesma frase, com o mesmo conteúdo, e tirar o orgulho dessa frase, tirar o sentimento de orgulho, essa pessoa não me conhece. O que ela está falando não faz sentido. Eu posso seguir em frente sem fazer nada. Não posso? Ela não me conhece. Então, o que carregamos conosco, que alimentamos dentro de nós, esses sentimentos que permeiam, que vão e influenciam as nossas atitudes, é o momento da gente repensar. Da gente entender isso,
para que possamos ser espíritos melhores. E eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Os nossos próximos, como a dona Nalva trouxe, na família, no trabalho, no ônibus, no trânsito, aonde quer que a gente vai encontrar com o próximo. É o desejo de Deus para a nossa evolução. Nós já estudamos isso no capítulo anterior, para sermos perfeitos. Deus nos coloca inseridos nesse ambiente para que esses nossos sentimentos possam ser trabalhados. E que cabe a nós, olharmos esses sentimentos e começar a reconstruir. Começar a desmanchar aquele edifício, né? Aquela parte da construção que não está boa e reformar, transformar de uma outra forma. Porque no final do dia o conteúdo é o mesmo, gente. Muitas vezes a gente vai se pegar nisso. Quando chega de frente para nós alguma coisa, o conteúdo é o mesmo, mas o sentimento que a gente aplica em cima é o que transforma a nossa reação final. Então a pessoa me ofende, ela não me conhece, então ela não sabe o que ela está falando. Vamos em frente, é uma forma de perdoar, é uma forma de esquecer, é uma forma de relevar, é uma forma de resignar, porque no final do dia ela não me conhece. O dia que ela me conhecer, ela vai poder opinar, mas hoje não. Uma calúnia, uma fofoca, tantas coisas acontecem de todos os lados que nos chacoalham sentimentos em qualquer lugar que a gente vá. Cabe a nós tratarmos disso. Tá bom? Aí a resposta a esses estímulos é nossa. E a responsabilidade sobre o efeito da nossa resposta também é nossa. Pois que a gente faz aquilo, quando a gente dispara aquilo, né? Até mesmo, né? Paulo disse isso, não, a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente fala, é porque está dentro de nós. E aquilo que a gente falou, a gente só consegue falar o que está dentro de nós, não o que não está dentro de nós, a gente não fala. É só o que a gente tem interiorizado como conteúdo que a gente fala. A da salvação, então, aí Kardec já fala que a porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la, né, quer passar por ela, deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. Então a gente dá pouca atenção a isso. A gente está no mundo, a gente acaba querendo se proteger. Tal pessoa me xingou, eu vou me proteger, eu vou me defender, eu vou para cima dela, eu vou falar também das coisas ruins dela, né? Eu estou no trabalho, tem pessoas me caluniando, eu vou querer caluniar também. É uma forma de, infelizmente, é uma forma de olho por olho, dente por dente. A gente aprendeu isso lá atrás. O olho por olho, dente por dente ainda está dentro de nós, é a base do orgulho e do egoísmo. A pessoa me tirou um olho, eu vou tirar o olho também. A pessoa me tirou um dente, ela tirou um dente também. A gente não faz isso hoje efetivamente, mas a gente faz com as palavras, com as nossas reações. Se elas vêm para cima, a gente acaba devolvendo. Tá? É o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, quando nesse capítulo há muitos chamados e poucos escolhidos, porque são poucos que querem fazer a reforma. São poucos que querem fazer diferente. São poucos que vão fazer como Jesus fez, quando tomou um tapa na face, ofereceu ao outro lado. São poucos que vão se prestar a fazer diferente, a não escolher a base do olho por olho, dente por dente. Nós somos assim ainda. Nós estamos aqui ainda para trabalhar e atingir um nível diferente, pensando nessa porta estreita. E pensando que, de novo, olhando a doutrina espírita, que ela vai mais profundamente, dependendo do caso, nem a porta a gente vai enxergar. Nem a colônia lá, olha lá em cima tem a colônia. Não, nem isso a gente vai conseguir enxergar, pessoal, se a gente não trabalhar, tá bom? Está aí o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Aqui então, se todo mundo, desculpa ser repetitivo, às vezes a gente precisa ser repetitivo, né? Se todo mundo amanhã decide fazer só o bem, se todo mundo amanhã pega o Evangelho segundo o Espiritismo, na hora de tomar uma decisão, peraí, deixa eu ler, se eu vou responder aquela pessoa, ler, falar, não posso fazer isso, tem que perdoar, não posso fazer isso, tem que fazer a caridade, não posso fazer o que eu estou com vontade, eu tenho que ser bom, então, se todo mundo a partir de amanhã aplicar isso,
A terra ela sai de expiação para regeneração instantaneamente, pessoal. A terra só não vai para outra posição porque nós que estamos aqui não escolhemos fazer diferente. Tá? Não cabe a nós agora começar esse trabalho, continuar esse trabalho, que nós estamos aqui fazendo isso, né? Quando a terra estiver transformada, o caminho do bem será o mais bem frequentado, será o que mais será frequentado. A escolha de todos aqui será o bem e não o mal. Pelo menos na regeneração, a maioria escolhe o bem, né? É isso que está na literatura espírita. Para que a gente possa virar um mundo feliz, que está na literatura espírita, o mundo feliz é só o bem, não existe mais o mal. A regeneração ainda existe um pouco o mal, mas é menos impactante do que o bem. O bem é 90%, estou inferindo aqui, tá? Mas como exemplo. O bem é 90%, o mal é 10% no mundo de regeneração. No mundo de expiação já não é bem assim. O mal aqui deu que uns 60%, 70%, 40%, 30% é o bem. Então a gente está aprendendo. Isso vem melhorando. Então, é uma boa pergunta. É difícil eu falar que a Terra virou regeneração. É difícil dizer. Então, o planeta Terra está em processo, né? Isso. Sim. Isso é muito bom que você está trazendo. Como que eu vou explicar isso um pouco melhor para todo mundo? Ela falou que o planeta já está no sentido de regeneração. O progresso é uma lei, está no livro dos Espíritos, a lei do progresso. Nós temos que progredir. Deus quer que a gente progrida, que a gente vá para frente. Então a Terra também tem sua missão e a Terra vai estar progredindo. Um dia ela vai virar um planeta de regeneração. Mas de que forma ela vai virar um planeta de regeneração? Ela não vai virar sozinha. A Terra não vira um planeta de regeneração sozinho. Aqueles que praticam o mal, eles não podem mais estar na Terra. Isso. Então, aí nós que estamos aqui temos duas opções, né? Que é mais ou menos o que você está trazendo. A primeira opção é, se eu me melhorar como espírito, eu, Rafael, vou me melhorar, eu vou começar a fazer mais o bem, eu vou maneirar no meu orgulho, no meu egoísmo, eu vou respirar fundo antes de responder alguma coisa, antes de ser fechado no trânsito, antes de alguém estar me enganando no trabalho, antes dos problemas diversos que nós temos na vida. Eu vou respirar fundo e vou pagar o mal com o bem. Vou começar cada vez mais, pagar o mal com o bem. Mas eu vou conseguir enxergar. Muito bom você ter trazido isso, viu, Marisa? Muito bom. Os exilados de capela. Os exilados de capela explicam bem. Explica bem essa história, né? É um outro livro que a Elis lembrou, Exilados de Capela. Conta essa história. Podemos ser, sim ou não, não dá para saber. Mas quem estamos aqui, esses que estão lá de capela ou de outros planetas. Com certeza, outros planetas também evoluíram. E os que não conseguiram ter boas escolhas, Jesus acolheu. Jesus é só amor. Ele acolheu aqui. Assim como, se nós ficarmos e Jesus com esse planeta evoluir, vai ter um outro líder planetário, um outro espírito de luz que irá nos acolher se a gente não mudar. Mas a gente pode voltar a níveis, imaginem vocês, né? Trazendo um pouco do que está dos exilados de capela e o caminho da luz. Desculpa, depois eu vou voltar para o tema, tá? Mas os egípcios são os primeiros que vieram de capela, né? Os mais evoluídos. Eles trouxeram engenharia, matemática, tudo que capela já tinha, e nós, vou falar nós assim, mas não dá para saber se eu era de capela ou não, tá? Mas quem estava na Terra, os espíritos que foram criados junto com a Terra, ainda estavam num nível muito primitivo mesmo. E eles trouxeram engenharia, matemática, astronomia. E os egípcios, eles tinham medo, porque conta nesse livro, vou tentar resumir bem rapidamente, que eles não tinham um corpo físico para encarnar. Eles chegaram na Terra, Jesus acolheu, mas eles estavam num nível tão superior de vibração, que a matéria que tinha aqui, o corpo que tinha, ainda macacos, né, eles não conseguiam encarnar. Então eles foram ajudando, trabalhando a vibração vamos falar assim, supondo, tá? Que você é de capela e eu sou primitivo da Terra, eu fui criado aqui. Então você começou a me ajudar para que eu tivesse um corpo melhor, para que eu saísse do Homo
erectus, por Homo neanderthals, por Homo até chegar nos sapiens, para que eles pudessem encarnar, porque sem isso, nem encarnar eles conseguiriam. E é por isso que tem dentro deles, né, nesse livro fala, a preocupação com o corpo. Isso está dentro do espírito, era tão marcante que eles embalsamavam, faziam as múmias, porque se um dia eles voltassem, eles queriam aquele corpo. Eles tinham medo de não ter corpo. Isso marcou tanto o espírito deles, que daí veio a cultura de ter esse corpo embalsamado. Tá? Para vocês terem uma ideia como é sofrível, nós temos que mudar para um outro planeta. Porque imagina que eu, Rafael, não vou evoluir, eu sou teimosão, eu sou orgulhoso, eu sou que nem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou desse jeito, eu estou certo e acabou. Um belo dia, eu não vou ter mais espaço nesse planeta. Minha família vai e eu vou ficar. Ficar onde? Ah não, aqui não tem lugar, não tem planeta, não vou estar enxergando nada, aí eu vou ser acolhido num outro planeta. E se eu chegar lá for os dinossauros ainda? E eu tiver que ser encarnado num corpo muito primitivo, fugindo dos dinossauros lá naquele planeta? A gente quer isso para nós? Alguém quer isso? Quem quer isso? Então, de novo, a gente não fala isso porque a gente quer botar medo, tá? Não é questão de medo. O Espiritismo é uma doutrina que esclarece, né? Ela abre os porquês, para que a gente possa olhar para dentro de nós e falar, nossa, isso não é o que eu quero para mim. Então, que tal se eu me esforçar um pouquinho mais? Que tal se eu me aplicar mais na minha evolução, para que eu não tenha que voltar para um planeta primitivo? Que tal se eu for um espírito melhor? Gente, está aqui, ó. É só seguir, tá? Não precisa me escutar não, eu não sou boa referência não, escutem isso aqui, ó. Isso aqui que é bom, tá bom? Vamos trabalhar nele, aplicar ele cada vez mais, que daí o negócio vai, a gente tem a chance de melhorar. Nossa, já passei da hora, né? Ixi, passei longe da hora. Desculpa, pessoal, eu não vou conseguir terminar hoje, já são 11h10, me empolguei, né? Deixa eu ver se o que tem mais aqui. Vou ler rapidinho, só ler, tá? Não vou falar, prometo que eu vou falar. De tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Tá? Então não dá para entender isso. Mas se as ações más da humanidade poderiam se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste, que é a que nós estamos vivendo, em seu presente, em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada à Terra, se está totalmente relegada a essa encarnação, se a alma não tivesse tido outras existências, né, como é que a gente pode explicar esse sofrimento dessa vida se a gente não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves semeados no nosso caminho hoje, né, se a gente não tivesse outros porquês, né? Então ele fala que não, que por que essa porta tão estreita é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? Então ele vem questionar o materialismo, né? Ou até a crença de que a gente morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, e daí a gente fica lá para sempre. Tá? Então ele também questiona isso, Kardec. Então, ele traz que é assim, se a gente pensar que a gente só tem uma vida, essa contradição vai seguir contra a justiça de Deus, a gente não tem chance de fazer de novo. E no caso, como a gente tem mais de uma vida, né? A gente fez coisas anteriormente e agora a gente vai ter coisas para fazer no futuro, o horizonte se amplia e é a luz dos pontos mais obscuros da fé. A gente começa a ter fé que a gente pode ter um futuro melhor, tá bom? O presente e o futuro são solidários com o passado, então somente se pode compreender a toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aí eu trouxe um videozinho rápido do Chico, espero que vocês consigam ouvir, tá? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso mesmo. Alguém tem algum comentário mais, alguma dúvida?
Não? Então vamos fazer uma prece rápida. Vamos nesse momento agradecer profundamente a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os mentores da casa, por toda a luz, todas as inspirações no dia de hoje, para que pudéssemos discorrer sobre esse importante conceito da porta estreita, de sermos chamados e que possamos sim ser escolhidos com base nas nossas próprias alterações, reformas íntimas, no nosso próprio modo de ser, dessa obra que está em construção, que é o nosso Espírito Eterno. Que a luz de Jesus abençoe todos aqueles que estão em hospitais, em penitenciárias, perdidos no vício, no sofrimento, que estão com medo, passando problemas terríveis. Que a luz de Jesus abençoe o coração de todos eles. E, enfim, que a luz de Jesus possa abençoar os nossos corações, dos nossos familiares, das nossas casas. Que a luz de Jesus possa sempre ser nosso guia. Que assim seja. Graças a Deus.